E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de neoliberalismo. No último vídeo nós falamos sobre o liberalismo. O card está aqui em cima, se você não viu, dê uma olhada. Então sempre que você diz neo, quer dizer que já teve a política anterior. Então neoliberalismo, em tese, ele seria os avanços do liberalismo. Porém, na prática é totalmente diferente. O neoliberalismo ele se mostrou como uma grande distorção das ideias liberais de John Locke, do século XVII, como eu expliquei no vídeo anterior. E no mundo, o neoliberalismo ganhou muita força a partir dos anos 80. E ele tem sido empregado em economias políticas e de desenvolvimento ao redor do mundo. Ele já foi empregado em países aqui da América do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e atualmente ele está em ascensão dentre os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, né? Que a gente teve uma grande ascensão do neoliberalismo depois do golpe de 2016 com a tomada do poder por Michel Temer. Desde lá não se parou de tirar direitos trabalhistas, políticas de austeridade fiscal, em que o Estado só corta gastos e retira investimentos da saúde, educação, previdência, saneamento e etc. Né? Isso acontece porque o neoliberalismo ele é baseado na política laissez-faire. Laissez-faire em tradução direta significa deixe ir. Porém a política de laissez-faire ela prega que o Estado ele deve garantir apenas as condições adequadas para o direito à propriedade. Ou seja, o Estado laissez-faire ele defende a propriedade do rico, tira direitos dos trabalhadores e é chumbo no pobre que atentar contra o patrimônio do rico. Né? E os defensores dessas políticas neoliberais, né, eles defendem a liberalização econômica extrema. Ou seja, eles querem reduzir a tributação, reduzir o tamanho do Estado e que o Estado seja responsável apenas pela segurança. Eles defendem o fim de escolas públicas, o fim de sistemas de saúde públicos e universais como o SUS, a retirada de direitos trabalhistas e diversas perdas sociais. Mas em momento algum eles apontam soluções para suprir esse déficit social que será causado, né, com a retirada de dinheiro e direitos da população pobre. Inclusive o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é um banco que ele, ao longo das décadas, ele incentivou, né, o avanço do neoliberalismo em países em desenvolvimento. Em 2016 ele soltou um estudo que dizia que a médio e longo prazo os países que adotassem o neoliberalismo teriam graves consequências econômicas, principalmente no que tange à desigualdade social. Né? E o neoliberalismo, na verdade, ele surgiu, eu disse que ele tomou força na década de 80, mas ele começou a surgir na década de 30, né, com a escola de Chicago e também por meio de alguns acadêmicos liberais europeus, como uma resposta ao New Deal. O New Deal foi a política de reconstrução dos Estados Unidos, em que o próprio Estado ele injetou dinheiro na economia, ele recuperou empresas, ele tomou as rédeas econômicas e injetou dinheiro na economia para poder reerguer, né, uma economia de um país quebrado, que foi com a grande bolha de 1930, o grande crash da Bolsa de 1929, né, nos Estados Unidos. Só que nas décadas posteriores, esse neoliberalismo ele foi sendo moldado, inclusive com a escola de Chicago. Né? A escola de Chicago ela era liderada por um professor chamado Milton Friedman, na Universidade de Chicago, né, dos Estados Unidos, e ele defendia que o Estado ele não deveria mais intervir na economia, e ele defendia que o próprio mercado se regularia, que o Estado não precisava, por exemplo, defender os trabalhadores, criar programas para acabar com a fome, com a miséria, programas de moradia, e que o próprio mercado se autorregularia. Porém, isso já foi demonstrado
em diversos países, inclusive demonstrado da pior forma possível, que é por meio de um experimento social, né, como a ditadura Pinochet, em que hoje são sentidos os efeitos. O Chile, por exemplo, durante a ditadura de Pinochet, retirou-se direitos sociais, acabou com a aposentadoria pública, apenas aposentadorias privadas passaram a ser feitas no país, e hoje em dia a população mais idosa do Chile nem dinheiro para comprar remédio tem. Aumentou em muito os índices de pobreza, os índices de desigualdade e aumentou também a taxa de pessoas em condição de miséria no país, né? Outro país que foi notório por implementar tais políticas foi a Inglaterra, né, no governo de Margaret Thatcher, onde diversos direitos sociais e um grande retrocesso foi causado na população inglesa, que hoje em dia eles tentam reverter esses quadros por meio de políticas sociais, né? E também foi notório no governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que culminou com o que hoje acontece lá com a população americana, que praticamente não tem direitos trabalhistas, não existe uma saúde pública nos Estados Unidos. Se você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, se você ficar doente, ou você vai morrer, ou você vai ter uma grande dívida para você pagar. Um dos grandes medos da população americana é morrer dentro de um hospital. Porque se não tiver plano de saúde, os próprios bens de herança vão ficar todos dizimados ali, né, no tratamento de saúde. Então, essa foi a contribuição de Ronald Reagan, né, um governante dos Estados Unidos, que teve um grande impacto socioeconômico. Esses países só não sofreram tanto porque o salário mínimo pago ao trabalhador lá, de certa forma, ele propicia uma vida digna. Diferente do que acontece no Brasil, que convenhamos, com um salário de R$1.000, para uma família sobreviver é bem complicado. E teve outro dia até que eu estava nessas conversas informais, eu pensei, mas o salário mínimo ele é para uma pessoa. Não, se você pegar a Constituição Federal, né, lá na parte que fala do salário mínimo, ele fala que o salário mínimo é uma quantia paga ao trabalhador para que ele e a sua família possa manter com alimentação, saúde, educação, moradia e diversos outros direitos, que é extremamente tópico, né? Porque o cara que ganha R$1.000 no Brasil, ele que tem uma família, mal vai conseguir alimentar e se vestir, né? E é muito importante também a gente falar do Consenso de Washington, né? Que ele aconteceu nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos. O Consenso de Washington, ele previa basicamente que os governos deveriam reduzir gastos públicos, ou seja, tirando dos direitos sociais da população de baixa renda e dos trabalhadores, privatizar todas as empresas públicas. E empresa pública, eu já falei, né, no vídeo sobre privatizações, que está até nesse card aqui, privatização é extremamente complicado, porque a empresa pública ela pode muito bem regular a economia, como por exemplo um banco público como a Caixa, o Banco do Brasil. Se eles despencassem as taxas de juros, eles iriam fazer uma pressão nos outros bancos para que esses também cortassem taxa de juros, porque senão eles não iriam emprestar dinheiro, porque ninguém ia pegar, entendeu? Então, empresa pública não necessariamente tem que dar lucro. Empresa pública tem que regular a economia. Mas isso daí já foi dito no outro vídeo, mas eu não me canso de dizer isso, né? Então, o Consenso de Washington, repetindo aqui, né, reduzir gastos públicos, privatizar todas as empresas públicas, eliminar barreiras fiscais de aplicação do capital estrangeiro. Ou seja, se antigamente existia um protecionismo para desenvolver a indústria de um país, o neoliberalismo prega exatamente o contrário, que se derrubem todas as barreiras para que os países mais desenvolvidos possam vender produtos nos menos desenvolvidos, o que vai fazer com que a indústria dos países em desenvolvimento nunca se desenvolva, né? A desregulamentação da economia, de mercado, né? Ou seja, basicamente o Estado ele só vai proteger a propriedade, nada mais, e a proteção da propriedade privada, que é o que eu falei lá no início do vídeo, né? É uma polícia forte para defender a propriedade dos ricos e bala no pobre que
que tente esbulhar de alguma forma essa propriedade. E agora, como conclusão, eu gostaria de falar sobre esse neoliberalismo que está em ascensão aqui no Brasil, porque é o neoliberalismo fio dental, né? Porque é um neoliberalismo moralista, que eles até falam, é liberal na economia e conservador nos costumes. Então eu quero até fazer aqui uma brincadeira, né, uma analogia, que é o seguinte: esse neoliberalismo do Bolsonaro é o neoliberalismo fio dental. Ele não cobra a saúde, ele não cobra a educação, ele não cobra a previdência, ele não cobra os direitos trabalhistas, mas ele cobra o seu bumbum. Por isso, fio dental. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar os vídeos. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva no canal e curta os nossos vídeos. E um grande abraço a todos e até a próxima.